Desde o momento em que ele entrou no tribunal, parecia mais um cliente reclamando em loja de luxo do que um réu. Camisa social aberta no primeiro botão, relógio caro no pulso, cabelo penteado com gel, perfume tão forte que parecia querer ocupar o ambiente inteiro antes dele. Nas mãos, a chave de um sedã importado, que ele fazia questão de girar entre os dedos, como se fosse uma espécie de troféu. Gustavo Amaral, 36 anos, empresário do ramo de eventos, conhecido por resolver tudo no grito. Acostumado a dar ordens, nunca a recebê-las. E, naquela manhã, sentado no banco dos réus, com um processo grosso diante do juiz. Ele entrou falando alto, como quem já tinha decidido que aquele lugar não merecia o respeito dele. Isso aqui vai ser rápido, murmurou para o advogado, um rapaz de terno claro e gravata torta, visivelmente desconfortável. Só quero acabar logo com essa palhaçada. Multa por conduta arrogante. Eles estão realmente sem o que fazer. O advogado pigarreou. Gustavo, eu recomendo que você segure um pouco os comentários, pelo menos na frente do juiz. Ele é conhecido por... Eu não preciso da moral de ninguém, cortou Gustavo, seco. Principalmente de gente que nunca dirigiu um carro decente na vida. Enquanto isso, no outro lado da sala, um senhor de cerca de 50 anos, rosto cansado, vestindo um uniforme simples de motorista de aplicativo, mantinha as mãos bem apoiadas nos joelhos, como quem tentava não tremer. Ricardo Nogueira. Ele olhava de tempos em tempos para a porta, como se esperasse alguém entrar. Essa alguém era sua filha, Ana, 15 anos, que naquela manhã tinha ficado em casa, ainda assustada com o que tinha acontecido semanas antes, na noite em que a vida deles cruzou com a de Gustavo pela primeira vez. No centro da sala, no lugar mais alto, o mesmo juiz de sempre, por volta dos 70 anos, pele clara morena, cabelo curto e grisalho, óculos de armação metálica, expressão severa e concentrada. Não era um homem teatral, não fazia discursos para aparecer em vídeo. Mas cada silêncio dele pesava mais do que muitas frases. Ele já tinha visto de tudo naquela cadeira. Mais casos envolvendo o trânsito, arrogância e a famosa frase "eu sei dos meus direitos" sempre o obrigavam a respirar um pouco mais fundo antes de começar. O oficial de justiça anunciou. Processo número 6719-C. Autor, município. Réu, Gustavo Amaral. Infração, direção perigosa, excesso de velocidade, desacato e ameaça a agente de trânsito. Apontou com a prancheta. Aproximem-se. Gustavo caminhou até a mesa como se estivesse indo a uma reunião de negócios em que sabia que seria o cliente mais importante. Sentou-se, deixou a chave do carro à vista e recostou-se na cadeira, cruzando os braços. O juiz o observou por alguns segundos, mas não disse nada. Depois, voltou-se para o motorista de aplicativo. Senhor Ricardo, o senhor pode se aproximar também, por favor. Ricardo levantou-se, ajeitou a camisa simples, respirou fundo e caminhou com passos hesitantes até a cadeira destinada às vítimas e testemunhas. Sentou-se, sem encostar as costas no encosto, como quem não se sente autorizado a relaxar em espaço nenhum. O juiz ajustou os óculos, abriu o processo e começou. Bom dia a todos. A voz era firme, sem pressa. Senhor Gustavo Amaral, o senhor sabe por que está aqui hoje? Gustavo deu um leve sorriso de canto de boca. Tenho uma vaga ideia, Excelência. Vou ajudá-lo a ter uma ideia precisa, então, respondeu o juiz, sem reagir ao tom. Folheou a primeira página. Consta nos autos que, no dia 11 de setembro, às 19h42, o senhor dirigia seu veículo, um sedã importado, pela Avenida Moraes, em velocidade superior a 90 km por hora, onde o limite é de 50. Consta também que o senhor realizava ultrapassagens sucessivas pela direita, em faixa exclusiva de ônibus, buzinando de forma insistente e se aproximando de outros veículos de maneira ameaçadora. Gustavo revirou os olhos discretamente. Consta também, continuou o juiz, que o senhor quase colidiu com um veículo de aplicativo que transportava passageiros, entre eles uma adolescente de 15 anos. Que o motorista foi obrigado a frear bruscamente para evitar a batida. Que a adolescente bateu o joelho no banco da frente e entrou em crise de choro. Ricardo apertou as mãos, lembrando da cena. Depois disso, o juiz prosseguiu, uma equipe de fiscalização de trânsito, que já monitorava a avenida devido a reclamações de excesso de velocidade naquela faixa, deu ordem de parada ao senhor. O senhor ignorou a primeira ordem, reduziu apenas na segunda, já perto do cruzamento. E,
ao ser abordado, pronunciou as seguintes palavras, conforme depoimento dos agentes e gravação em vídeo: vocês não têm nada para fazer, não? Eu não preciso da sua moral. Eu pago imposto demais para ser parado por gente que ganha para encher o saco. Gustavo sorriu, agora abertamente. Bom, pelo menos registraram com precisão, comentou, meio rindo. Um leve murmúrio de reprovação percorreu a sala. O juiz fechou o processo um instante, apoiando as mãos sobre ele. O senhor confirma que disse isso? Perguntou, olhando direto para Gustavo. Confirmo. Respondeu, sem titubear. E acrescento, continuo achando a mesma coisa. O advogado suspirou, afundando meio centímetro na cadeira. O juiz inclinou a cabeça, como quem guardava aquela resposta num lugar específico da memória. Então vamos começar da forma mais simples possível, Sr. Gustavo, disse ele. Conte, com suas próprias palavras, o que aconteceu naquela noite. Gustavo ajeitou-se na cadeira, cruzando uma perna sobre a outra. Eu tinha saído de um evento de negócios, fim de um congresso. Eu organizo esse tipo de coisa, então estava exausto, atrasado, com a cabeça a 1000 por hora. Ainda tinha um jantar para comparecer, com possíveis investidores. Quem lida com empresa sabe que esse tipo de coisa não espera. Fez um gesto com a mão, como quem afastasse algo pequeno. A avenida estava travada por causa de ônibus parando toda hora, gente que não sabe dirigir, carro andando a 30 km por hora em pista de 50. Eu usei a faixa da direita, que, sim, é de ônibus, mas naquele momento não tinha nenhum. Não cortei ninguém para prejudicar. Eu só queria andar. Eu sei dirigir. Eu tenho carro bom, freio bom, reflexo bom. Controlei a situação o tempo todo. Ricardo abaixou o olhar, como se a frase "tenho carro bom" fosse um tapa involuntário. E o quase acidente com o veículo do Sr. Ricardo? Perguntou o juiz. Gustavo balançou a cabeça, com um sorriso descrente. Quase acidente é a expressão dramática, excelência. Eu nem cheguei a encostar no carro dele. Eu passei perto, claro, mas dentro do controle. Ele, sim, freou de forma exagerada. Assustou os passageiros. Eu não tenho culpa se tem gente sem sangue frio para dirigir numa capital. O juiz manteve o rosto neutro. E a jovem que bateu o joelho e entrou em crise de choro? Gustavo deu de ombros. Adolescente chora por qualquer coisa. Um pouco de susto, pronto, vira trauma. Daqui a pouco vão dizer que eu sou responsável pela terapia dela. A sala reagiu com um murmúrio mais alto. O juiz bateu levemente com o martelo na madeira. Silêncio. Ele respirou fundo e voltou-se para Gustavo. E a abordagem dos agentes? Perguntou. Como foi, segundo o senhor? Exagerada, como sempre. Gustavo falou, sem pensar duas vezes. Eles vieram com aquela pose de "agora te pegamos", pediram documento, fizeram perguntas óbvias, como se eu fosse algum marginal. Eu só respondi à altura. Eu pago imposto, sim. Eu gero emprego. Não admito ser tratado como se estivesse assaltando alguém. O senhor considera normal dizer para um agente de fiscalização "não preciso da sua moral"? Perguntou o juiz, bem devagar. Gustavo sorriu. Eu estava irritado. Falei o que qualquer pessoa pensa e não tem coragem de dizer. Eles adoram dar sermão, medir postura, como se fossem pais da gente. Eu só deixei claro que não precisava de lição de vida de quem nem paga IPVA de carro como o meu. O advogado fechou os olhos por um segundo. O juiz apoiou os braços na mesa. Senhor Gustavo, disse, mantendo a voz baixa, mas firme, este não é um julgamento do seu carro. Nem do valor do seu IPVA. Nem do tamanho do seu relógio. É um julgamento da sua conduta. E, até agora, o que o senhor tem mostrado é que não enxerga problema nenhum no que fez. Gustavo inclinou o corpo para a frente. Excelência, com todo respeito, problema teria se eu tivesse batido em alguém. Se tivesse atropelado. O que eu fiz foi andar mais rápido do que a média. Tenha certeza que tem gente fazendo coisa pior enquanto a gente perde tempo aqui com isso. O juiz respirou fundo. Vamos ouvir o senhor Ricardo, então, disse ele. Senhor Ricardo,
O senhor pode contar o que viu naquela noite? Ricardo ajeitou-se na cadeira, passou a mão nas calças como se estivesse tentando tirar um pouco do suor das mãos e falou, olhando primeiro para o juiz, depois, com certa dificuldade, para Gustavo. Eu tinha pego uma corrida de um casal com uma filha. Eles iam voltar para casa depois de um passeio no shopping. A menina, Ana, estava no banco de trás, bem no meio, com o cinto. Ela tinha a perna mais para frente, encostada no banco, porque estava mexendo no celular e rindo de alguma coisa. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse vendo tudo de novo. A avenida estava cheia, como sempre. Ônibus parando, carro entrando sem dar seta, e eu já estava acostumado a andar devagar ali. De repente, eu vi pelo retrovisor um farol vindo muito rápido. Muito. Aquele tipo de luz que chega grudada no carro da gente, sabe? Eu tentei mudar de faixa, mas não dava. Tinha carro dos dois lados. Então só reduzi mais um pouco e tentei manter firme. Ele engoliu seco. O carro dele encostou tanto na traseira que eu não via mais o capô. Só senti o feixe de luz em cima do retrovisor. Buzina, motor acelerando. Eu comecei a ficar nervoso. Eu não sou de me desesperar, mas com passageiro no carro, a responsabilidade fica maior. E o que aconteceu depois? Perguntou o juiz. Eu vi pelo retrovisor que ele jogou o carro para a direita, na faixa de ônibus, e veio passando. Só que, na hora de voltar para a faixa, voltou muito colado. Eu tive a impressão de que ia bater na lateral. Foi instinto, eu pisei no freio para evitar que ele acertasse na porta de trás. A menina deu um tranco para frente. Só não bateu a cabeça porque estava de cinto e o banco segurou. Gustavo balançou a cabeça, descrente. Drama. O juiz o fuzilou com um olhar rápido. O senhor só fala quando eu perguntar, disse, seco. Continue, senhor Ricardo. A menina começou a chorar. Prosseguiu Ricardo. Perguntava pai, o que foi isso? Vai bater? A gente vai morrer. Eu tentando acalmar, dizer que estava tudo sob controle, mas por dentro, o coração estava na boca. Eu vi o carro dele seguir, costurando no trânsito, como se nada tivesse acontecido. Ele respirou fundo. Aí, uns minutos depois, vi a equipe de trânsito atrás. Eles passaram do meu lado, fizeram sinal para eu encostar. Perguntaram se eu estava bem, se tinha acontecido alguma batida. Eu expliquei que não, que só tinha sido susto. Eles disseram que já estavam de olho num carro pela câmera, que era provável que fosse o mesmo. Mandaram eu seguir devagar, que eles iam abordá-lo mais à frente. O senhor ouviu a conversa entre os agentes e o senhor Gustavo? Questionou o juiz. Ricardo assentiu. Parei mais à frente, por causa da fila, e a janela ficou meio aberta. Eu ouvi ele dizendo, respirou fundo, escolhendo as palavras, que não precisava da moral de ninguém, que não tinha batido em ninguém, então não era problema dele se o outro lá ficou com um medinho, que é gente que ganha mal vive descontando em quem tem carro melhor. A sala reagiu de novo. Gustavo riu, balançando a cabeça. Não foi exatamente assim que eu falei, e murmurou. Então o senhor teve muitas frases parecidas, devolveu o juiz. Ricardo continuou. Eu desci do carro um instante para ver se a menina estava bem. A mãe abriu a porta e veio falar comigo. Ela estava pálida, tremendo. Me perguntava: você viu o jeito que ele veio? E se você não tivesse freado? Eu fiquei sem resposta. Porque eu pensei a mesma coisa, se eu não tivesse freado, talvez a lateral do carro tivesse entrado para dentro. Ele respirou fundo de novo, e a voz ficou um pouco mais rouca. Olhei para minha filha em casa naquela noite e fiquei pensando que poderia ser ela no banco de trás daquele carro. O juiz agradeceu com um gesto. Obrigado, senhor Ricardo. Depois, voltou-se para Gustavo. O senhor tem algo a dizer diante do relato do motorista? Perguntou. Gustavo deu de ombros. Com todo respeito, excelência, isso aí é versão de quem vive com medo. Eu sei dirigir. Eu sabia a distância. Sabia o limite. Se eu quisesse fechar, eu tinha fechado. Se eu não bati, é porque eu tenho controle. Não posso ser responsabilizado pelo reflexo exagerado dos outros.
Reflexo exagerado é como o senhor chama alguém freando para proteger uma adolescente no banco de trás? Indagou o juiz, agora com um tom um pouco mais pesado. Eu chamo assim, sim, respondeu Gustavo, quase desafiando. Não aconteceu acidente. Fim. Todo o resto é drama. O juiz respirou fundo. E quanto à fala dirigida aos agentes, dizendo que não precisava da moral deles? Gustavo inclinou o corpo um pouco para a frente, apoiando os antebraços na mesa. Olha, Excelência, eu não sou hipócrita. Disse, com franqueza irritante. Eu não gosto de gente que usa função para dar sermão nos outros. O trabalho deles é multar, não fazer palestra sobre empatia no trânsito. Eu falei o que todo mundo pensa quando é parado, faz seu trabalho e me deixa ir embora. O senhor acha mesmo que o trabalho deles é só preencher papel? Perguntou o juiz. Eles não são psicólogos, não são juízes, não são pastores, replicou Gustavo. São fiscais. Se eu cometi uma infração técnica, multa. Agora, vir me ensinar sobre risco, vida, família dos outros. Desculpa, mas minha consciência é problema meu. Eu não preciso da moral de um estranho com apito. O juiz se recostou, estudando o rosto dele. Aquela frase, não preciso da sua moral, tinha ficado ecoando desde o momento em que leu o processo. E, agora, dita em voz alta de novo, parecia revelar muito mais do que Gustavo imaginava. Revelava um padrão. Um homem convencido de que só ele tinha medida para tudo. Para a distância entre carros. Para a gravidade das situações. Para a importância das pessoas. Ele folheou mais uma página do processo. Senhores, além dos fatos já narrados, há aqui um detalhe que merece atenção, disse o juiz. Este não é o primeiro registro do Sr. Gustavo por direção perigosa. Em 2 anos, são 5 autuações por excesso de velocidade, 2 por avanço de sinal vermelho, 1 por uso de celular ao volante, e 1 por conduta agressiva em abordagem, todas em análise. O advogado tentou interferir. Excelência, muitas dessas autuações ainda não foram confirmadas, algumas estão em fase de recurso administrativo, meu cliente inclusive alega a má-fé de alguns agentes. Não estou julgando as outras hoje, interrompeu o juiz. Estou apenas constatando que há um padrão. Um padrão perigoso. Ele virou-se para Gustavo. O senhor se considera um bom motorista? Com certeza, respondeu Gustavo, sem pensar. Melhor do que a média disparado. E se considera acima da média também em obediência às regras? Insistiu o juiz. Gustavo riu. Eu me considero capaz de saber quando a regra atrapalha mais do que ajuda. Eu não sou aquele tipo de gente que fica parada em sinal vermelho de madrugada com rua deserta correndo risco de assalto só porque é a lei. Eu avalio. Eu penso. Eu dirijo melhor do que muita gente que se acha exemplo. O juiz fechou o processo com calma. É exatamente isso que me preocupa, Sr. Gustavo, disse, olhando nos olhos. O senhor não é aquele motorista distraído que esqueceu do limite. O senhor é o motorista que acha que está acima dele. O silêncio na sala ficou pesado. A justiça, porém, não é dirigida ao gosto do cliente, completou o juiz. Aqui, a sua avaliação pessoal não substitui o risco real que o senhor cria na vida dos outros. Gustavo cruzou os braços, claramente impaciente. Então o que vai acontecer? Perguntou, seco. Mais uma multa para a coleção? Suspender carteira por alguns meses? Eu pego o motorista. Não é o fim do mundo. O juiz o fitou por alguns segundos. Um leve endurecimento na expressão anunciou que a resposta não viria tão simples quanto Gustavo imaginava. Antes de decidir o que vai acontecer, disse o juiz, devagar, eu ainda quero ouvir alguém que o senhor provavelmente considera irrelevante. Gustavo franziu a testa. Quem? Perguntou. O juiz apontou para o fundo da sala, onde até então só se via uma mulher sentada, mãos entrelaçadas, olhar baixo, expressão tensa. Ao lado dela, um banco vazio. A mãe da adolescente que estava no carro naquela noite, respondeu o juiz. E, se ela tiver coragem de entrar, a própria Ana. Gustavo suspirou, irritado. Eu não acredito que vão transformar isso numa novela.
O juiz se inclinou ligeiramente para a frente, e, pela primeira vez, deixou que um traço de dureza cortasse a voz com nitidez. O senhor disse, naquela noite, olhando nos olhos de um agente, que não precisava da moral dele. Hoje, nesta sala, o senhor vai ouvir algo que não teve coragem de ouvir na rua, o impacto real da sua direção controlada na vida de quem estava do outro lado. Fez um gesto para o oficial de justiça. Tragam a senhora Marta e, se ela estiver em condições, a jovem Ana. Esta audiência ainda não terminou. E eu tenho a nítida impressão de que o senhor Gustavo ainda não entendeu o tamanho do problema que criou. Gustavo recostou-se, soltando o ar pelo nariz, como quem achava tudo um show desnecessário. Ele ainda não sabia, mas as próximas palavras que ouviria dentro daquela sala seriam as primeiras, em muito tempo, que ele não conseguiria varrer com a frase: "Não preciso da sua moral." A porta lateral se abriu com um rangido leve. A mulher que entrou parecia menor do que realmente era. Ombros curvados, cabelo preso de qualquer jeito, olheiras profundas, mãos segurando firmemente uma bolsa comum, daquelas gastas de tanto uso. Marta. Ela olhou ao redor como quem entra em um lugar que não domina, um mundo estranho onde todo mundo parece saber o que está fazendo, menos ela. O oficial de justiça se aproximou, falou algo baixinho, apontando para a cadeira reservada às testemunhas. Marta assentiu, deu passos curtos e se sentou, ajeitando a saia automaticamente, tentativa instintiva de parecer adequada. O juiz a observou com atenção. "Senhora Marta, bom dia", disse, num tom visivelmente mais suave do que o usado com Gustavo. "Bom dia, Excelência", respondeu ela, a voz baixa, quase um sussurro. "A senhora se identifica pelo nome completo, por favor?" "Marta Alves de Souza." "A senhora é mãe de Ana, a adolescente que estava no carro do Sr. Ricardo naquela noite?" Ela assentiu. "Sim, senhor. Mãe única. É só eu e ela." "A senhora se sente em condições de falar sobre o que aconteceu?" Marta respirou fundo. Eu me sinto, sim. Eu preciso." O juiz fez um pequeno gesto de encorajamento. "Conte, então, do seu ponto de vista, como foi aquela noite." Ela ajeitou a bolsa no colo, como se procurasse apoio em algum gesto mecânico. "A gente tinha saído para comemorar, eu e Ana. Ela tinha tirado nota boa em uma prova que ela vinha com medo fazia tempo. Matemática. Eu sempre fui péssima em matemática, então fiquei orgulhosa demais dela. A gente foi no shopping. Comeu hambúrguer. Ela escolheu um brinco. Riu, tirou foto. Era para ser uma noite boa." Os olhos começaram a encher, mas ela continuou. "Aí pegamos o carro de aplicativo para voltar para casa. Eu sempre dou preferência, sabe? Por causa dela. Não gosto de ônibus muito cheio à noite." Entrei, botei o cinto, vi que o motorista era tranquilo, conversou um pouco, perguntou se a gente tava bem. "Normal." Eu tava no banco da frente, ela atrás. Marta respirou mais fundo. No meio do caminho, eu senti o carro dar aquele solavanco, aquele freio que faz o corpo ir para frente. Minha mão foi direto no painel para me segurar. Eu ouvi a Ana fazer um rai, lá atrás. Quando virei para olhar, ela estava com a mão no joelho, olhos arregalados, e um barulho de buzina ecoando na cabeça da gente. Ela engoliu seco. Olhei pelo retrovisor e vi o carro passando do lado. Uma máquina, enorme, colada. Parecia que ele estava querendo provar alguma coisa. Passou buzinando, foi embora, e como se a gente não existisse. Gustavo respirou fundo, impaciente. Não ousou rir, mas mexeu os ombros com desdém. "O que aconteceu com Ana nesse momento?" perguntou o juiz. "Ela começou a chorar, muito." respondeu Marta. Mas não era um choro normal. Era um choro que vinha junto com falta de ar. Ela ficava dizendo: "Vai bater, vai bater, vai bater." Eu falava: "Não vai, já passou." Mas o corpo dela tremia todo. Ela botava a mão no peito e dizia que o coração doía. Marta levou as mãos ao próprio peito, involuntariamente. Eu comecei a entrar em desespero também. Sou mãe, né? A gente vê filho daquele jeito, o mundo some. Só que, ao mesmo tempo, eu tentava não mostrar que estava apavorada, porque senão ela piorava.
O motorista tentava explicar que tinha freado justamente para ninguém bater. Mas ela só repetia: vai bater, vai bater. Foram ao hospital naquela noite? Perguntou o juiz. Ela balançou a cabeça. Não. Eu levei ela para casa. Achei que era só susto. Botei ela na cama, fiz chá, fiquei com a mão na cabeça dela até ela pegar no sono. Mas, e não passou. O que quer dizer com o não passou? O juiz insistiu, com cuidado. Marta respirou fundo, e, dessa vez, uma lágrima escorreu de verdade. Toda vez que ela ouvia a buzina na rua, pulava da cama. Certa noite, eu estava fazendo janta e ouvi um grito. Corri pro quarto, ela encostada na parede, respirando rápido, chorando, dizendo que sentia de novo o carro vindo por trás. Ela tremia como se estivesse lá dentro de novo. Ela passou o dorso da mão no rosto. Aí eu não aguentei. Levei na UPA. Achando que era coração, que era alguma coisa física. O médico olhou, mediu pressão, fez exame rápido e disse que era crise de ansiedade. Perguntou se tinha acontecido algum trauma recente. Eu contei do carro. Ele olhou para mim e falou: isso pode ficar grande se não cuidar. Aí encaminhou para a psicóloga no posto. O juiz anotou algo. E ela está fazendo acompanhamento? Perguntou. Tá. Uma vez por semana, na medida do possível, porque a lista de espera é grande. Ela não quis vir aqui hoje porque só de imaginar entrar em carro à noite de novo, a gente já tem problema. Ela parou de andar de carro? Perguntou o juiz. De noite, sim. E até de dia, e quando vê carro se aproximando rápido pelo retrovisor, ela fecha os olhos. Agora, para ir para a escola, ela só senta do lado da calçada no ônibus, nunca no corredor. Evita olhar para a pista. Coisa que não fazia antes. Ela tinha medo de escuro, coisa de criança. Agora tem medo de farol. A sala ficou em silêncio. Gustavo, até então confortável, começou a ajeitar-se na cadeira, como se finalmente tivesse percebido que aquilo não era só drama de adolescente. A senhora sabia que o motorista do outro carro está aqui hoje? Perguntou o juiz, de propósito. Ela engoliu seco. Sabia. Gostaria de dizer algo a ele? Marta respirou fundo, virou-se devagar em direção a Gustavo. O olhar dela não era agressivo. Não tinha ódio cego. Tinha um tipo de exaustão que sempre pesa mais do que qualquer grito. Moço, começou, sem formalidade, eu não sei o seu nome. Só sei que, naquele dia, você passou por nós como se a gente fosse um poste. Como se o carro que a gente estava fosse, coisa. Não, gente. Gustavo manteve o olhar, mas o sorriso tinha desaparecido. O senhor fala de imposto, de carro caro, dessas coisas, continuou Marta. Eu não entendo de nada disso. Eu ando de ônibus, pego o aplicativo quando dá, conto moeda para comprar coisa no mercado. Eu não tô nem aí para quanto o senhor paga de IPVA. Eu só queria que o senhor tivesse um segundo só, de pensar, e se fosse minha filha no banco de trás daquele carro? Ela respirou fundo, a voz falhando um pouco. Porque quando eu vi minha menina agarrada no banco, chorando, dizendo à mãe, eu não quero morrer assim, o senhor já estava lá na frente, correndo para a reunião importante. E a reunião passou. O evento acabou. Os negócios do senhor continuaram. Mas aqui, apontou o peito, aqui o susto ficou. Gustavo desviou o olhar rapidamente. Eu não tô aqui pedindo sua moral, não. Disse Marta, quase repetindo, sem saber, a frase dele. Quem dá moral para minha filha sou eu e, às vezes, a psicóloga. O que eu queria era que o senhor admitisse que errou. Que dirigiu como se o mundo fosse cenário para o seu atraso. Ela engoliu o choro. O senhor diz que não precisa da moral dos outros. Mas, naquele dia, quem estava precisando de moral era minha filha, para acreditar que nem todo adulto no volante é perigoso. O senhor tirou um pouco dessa confiança. E agora quem tem que reconstruir sou eu, sozinha. Silêncio absoluto. Até o som distante do corredor parecia ter sido tampado pela porta. O juiz esperou alguns segundos, respeitando o peso da fala, e então perguntou, com delicadeza. Obrigado, senhora Marta.
A senhora gostaria que a sua filha estivesse aqui hoje? Uma parte de mim gostaria, para ela ver que e tem consequência. Que a gente não é invisível. Respondeu. Mas outra parte está aliviada dela não estar, porque eu sei que olhar para ele ali, nesse banco, ia trazer de volta tudo. E ela já revive isso nas noites demais. O juiz assentiu lentamente. Entendo. A senhora pode se sentar. Agradeço a coragem de vir. Marta voltou ao banco, andando um pouco mais devagar, as pernas pesadas. Sentou ao lado de Ricardo, que inclinou o corpo, cochichando algo como "foi importante você falar". Gustavo respirava mais rápido agora. Não era remorso ainda. Era incômodo. A primeira rachadura num muro que ele tinha construído há anos, o muro da justificativa permanente. O juiz voltou-se para ele. Senhor Gustavo, o senhor ainda acha que não aconteceu nada? Perguntou, sem elevar a voz. Gustavo demorou alguns segundos para responder. Continuo achando que não houve acidente físico, começou, tentando se manter firme. Mas, não sou cego. Eu vejo que ela ficou assustada. Que a menina ficou traumatizada. Não era a minha intenção. O juiz o interrompeu. Não era sua intenção, mas foi sua escolha. Gustavo franziu o senho. Como assim? O senhor escolheu acelerar naquela avenida, explicou o juiz. Escolheu usar faixas que não eram permitidas. Escolheu colar na traseira dos outros. Escolheu cortar pela direita. Escolheu tratar o agente com desprezo. Quando a gente escolhe o caminho, escolhe também o risco que vem junto. O senhor fala muito de intenção. Eu olho sobretudo para a consequência. Gustavo passou a mão no rosto, irritado. E o que o senhor quer que eu diga? Que eu sou um monstro. Que eu saí de casa querendo traumatizar adolescente. Eu tava atrasado, droga. A vida é corrida. Quem vive no meu nível entende. Não, senhor Gustavo. Respondeu o juiz, agora com um fio de ironia controlada. Quem vive no seu nível, como o senhor diz, deveria entender mais do que ninguém que privilégio exige responsabilidade maior, não menor. O advogado tentou interceder. Excelência, meu cliente está disposto a... Doutor, seu cliente teve todas as oportunidades para demonstrar disposição até agora, cortou o juiz. O que demonstrou, repetidamente, foi desprezo pela regra e pelos outros. Eu preciso de algo um pouco diferente do que estou disposto para acreditar numa mudança real. Virou-se novamente para Gustavo. O senhor está entendendo que a sua frase "não preciso da sua moral" não foi dita apenas a um agente? Perguntou. Foi dita, simbolicamente, a qualquer pessoa que ousasse apontar limite pro senhor. Hoje, nesta sala, eu sou mais uma dessas pessoas. Gustavo encarou, tenso. Eu respeito a justiça, excelência, disse, finalmente. Eu estou aqui. Podia ter faltado, pedido adiamento, colocado um recurso atrás do outro. Mas vim. Não sou nenhum marginal. O juiz inclinou um pouco a cabeça. Respeito não é presença física, senhor Gustavo. Rebateu. Respeito é postura. É ouvir. É considerar que talvez o outro esteja certo quando aponta algo que você não quer ver. Ele puxou novamente o processo, folheando até uma parte específica. Sabe o que me chamou a atenção no seu histórico? Perguntou, mais calmo. Não foram só as infrações. Foram as justificativas que o senhor apresentou nos recursos administrativos. Gustavo franziu a testa. Justificativas? Sim, confirmou o juiz. Em uma delas, o senhor escreveu excesso de velocidade relevante, já que sou motorista experiente. Em outra, sobre o avanço de sinal vermelho, escreveu em linha mal posicionada, sinal fica em local de difícil visualização para quem dirige carro alto. Em outra, de uso de celular, disse toquei no aparelho por questão de trabalho urgente, não por lazer, então não cabe multa. Gustavo esfregou a testa, lembrando. Eu só expliquei o contexto. Exato. Respondeu o juiz. O contexto, para o senhor, sempre é uma boia de salvação. A regra está errada, a placa está mal posicionada, o sinal está difícil,
O mundo está lento demais, e em todas as situações, o senhor é a única pessoa que enxerga direito. Os outros são exagerados ou invejosos do seu carro. Gustavo respirou fundo. O senhor está interpretando da forma mais crítica possível. Eu estou lendo o que o senhor escreveu. Devolveu o juiz. E agora ouvi o que fez. Minha função é juntar tudo isso e decidir: o senhor precisa só de uma multa ou de algo que finalmente obrigue a enxergar gente, e não obstáculos, à sua frente. Ele fechou o processo, apoiando as mãos sobre a capa. Eu vou ser muito sincero com o senhor, Sr. Gustavo, disse. Eu poderia, hoje, simplesmente manter as multas, aumentar a pontuação na sua carteira, suspender seu direito de dirigir por um período e encerrar o caso. Seria fácil. Rápido. E, no seu lugar, provavelmente o senhor arrumaria um motorista particular, daria algumas broncas no trânsito pelo banco de trás, e continuaria achando que o problema é o mundo que anda devagar. Gustavo não respondeu. Só que, infelizmente para o senhor e felizmente para a sociedade, continuou o juiz, a lei me permite algo mais adequado ao tipo de problema que o senhor apresentou aqui. Gustavo ergueu o queixo. O que isso quer dizer, exatamente? Perguntou, tenso. O juiz cruzou os dedos, encostando-os levemente no queixo. Quer dizer que eu posso, neste caso, vou, condicionar parte da sua pena a algo que o senhor claramente não tem exercitado: empatia. Não de discurso. De convivência. O ar pareceu pesar mais um pouco. Gustavo riu, nervoso. O senhor vai mandar eu fazer terapia coletiva, é isso? Curso de empatia no trânsito? Palestra motivacional? Não, respondeu o juiz, seco. Vou mandar o senhor passar alguns meses onde o impacto da sua direção controlada é visto todos os dias, sem filtro. E, se o senhor recusar, aí sim podemos falar em suspensão longa da carteira e outras medidas mais duras. Gustavo franziu o senho. Eu não estou entendendo. O juiz respirou fundo. Vai entender. Disse. E não só com a cabeça. Com o estômago. Fez uma breve pausa, folheou mais uma vez o processo, como se checasse algum detalhe final, e então concluiu. Mas antes de eu declarar, ponto por ponto, o que vai acontecer com o senhor, farei uma última pergunta. Simples, mas decisiva. Olhou diretamente para Gustavo. Depois de ouvir o motorista, a mãe e saber como a vida da adolescente mudou desde aquela noite, o senhor é capaz de dizer, aqui, na frente deles, que se arrepende? Ou vai manter até o fim a ideia de que tudo não passou de drama e reflexo exagerado? O silêncio que se instalou agora não era apenas de expectativa. Era de teste. Não um teste jurídico, mas humano. O tipo de teste em que uma resposta pode não mudar o passado, mas decide que tipo de futuro a sentença vai construir. Gustavo engoliu seco. Pela primeira vez, desde que chegou, ele não tinha uma resposta pronta na ponta da língua. E o juiz, sem pressa, esperou. Gustavo abriu a boca para responder, mas nada saiu de imediato. O rosto dele, até então firme, confiante, seguro da própria narrativa, agora exibia algo raro: hesitação. Seus olhos iam do juiz para Marta, de Marta para o chão, do chão para o microfone. O juiz continuou esperando. Não era um silêncio vazio, era um convite. Um convite para assumir responsabilidade. Gustavo respirou fundo, tentou organizar os pensamentos, ajeitou-se na cadeira como se isso pudesse ajudá-lo a encontrar uma resposta melhor. Mas quando finalmente falou, a voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Eu reconheço que a situação foi desagradável para eles. Marta fechou os olhos por um instante, como quem já sabe que a frase vai terminar do jeito errado. O juiz ergueu uma sobrancelha. Desagradável? Gustavo percebeu o erro, mas tentou consertar. Não foi isso que quis dizer. Eu admito que talvez tenha passado um pouco do limite, sim. Mas não fiz nada com intenção de causar medo. Eu só. O juiz interrompeu, com a calma afiada de quem conduz a conversa para onde realmente importa. O senhor só, o quê? Gustavo apertou os lábios. Eu só estava apressado. O juiz cruzou lentamente as mãos sobre a mesa. Entendi.
Então, depois de tudo que ouviu, o depoimento do motorista, o relato da mãe, a crise da adolescente, o fato de que ela ainda está em acompanhamento psicológico, as consequências reais e profundas, tudo o que o senhor consegue dizer é que estava apressado. Gustavo franziu o senho, tentando defender-se. Mas é verdade. Eu estava. Não vou mentir para parecer santo aqui. Eu tinha compromisso importante. O juiz manteve a expressão séria. Compromisso importante para o senhor. Corrigiu. Para a garota, o compromisso era continuar viva. Para a mãe, o compromisso era voltar para casa com a filha em segurança. Para o motorista, o compromisso era fazer seu trabalho sem ser ameaçado por imprudência alheia. Gustavo ficou em silêncio. O juiz se inclinou levemente para a frente. O senhor ainda acha que sua pressa vale mais do que o medo deles? Gustavo demorou alguns segundos antes de responder. Não, eu não acho. Não depois do que ouvi. O juiz observou atentamente a expressão dele. Então, disse o magistrado, o senhor se arrepende das escolhas que fez naquela noite? Gustavo respirou fundo. Essa era a pergunta que ele vinha evitando desde o começo. Arrependimento exigia mais do que admitir um erro, exigia quebrar a imagem que ele tinha de si mesmo. Depois de alguns instantes, falou. Eu me arrependo de ter assustado a menina. Apenas da menina? Perguntou o juiz, sem alterar o tom. Gustavo hesitou. E de ter falado daquele jeito com o agente. E de colocar em risco o motorista, a mãe, e qualquer pessoa que estivesse na via? Insistiu o juiz. Outro silêncio. Sim. Finalmente respondeu. Também disso. O juiz sustentou o olhar por alguns segundos antes de se recostar lentamente na cadeira. Muito bem, disse. Agora sim, temos algo para trabalhar. Gustavo não sabia se aquilo era um elogio ou apenas uma constatação, mas a tensão em seus ombros diminuiu minimamente. O juiz abriu a pasta novamente. Vou explicar, Sr. Gustavo, com toda clareza, o que vai acontecer a partir deste momento. Gustavo endireitou a postura. A primeira medida é administrativa, suas multas serão mantidas e reforçadas. A reincidência torna qualquer tentativa de redução injustificável. Ele anotou algo e continuou. Em segundo lugar, sua carteira será suspensa por um período determinado, que informarei ao final da sentença. Gustavo cerrou os lábios, mas não interveio. Em terceiro lugar, prosseguiu o juiz, haverá obrigatoriedade de participação no programa de reeducação no trânsito, com módulos focados em convivência com vítimas de acidentes e depoimentos reais. O empresário respirou fundo, já esperando algo pior. E veio. Em quarto lugar, e aqui entra a parte que o senhor provavelmente mais vai detestar, disse o juiz, determinarei que cumpra horas de serviço comunitário em um centro de reabilitação para pessoas que sofreram lesões causadas por acidentes de trânsito. Gustavo arregalou um pouco os olhos. Excelência, isso é. É adequado, cortou o juiz. O senhor não precisa de palestra. Precisa de realidade. O juiz então fechou o processo lentamente. E por fim, Sr. Gustavo, há uma última medida. Não prevista por lei de forma explícita, mas autorizada por interpretação e aplicada em casos específicos, principalmente quando o comportamento demonstra risco social e ausência de consciência plena do impacto causado. Gustavo se inclinou levemente para a frente, tenso. Que medida? Perguntou. O juiz sustentou o olhar. O senhor vai acompanhar, presencialmente, uma sessão educativa organizada pelo Batalhão de Trânsito, onde serão apresentados vídeos e relatos de resgates reais envolvendo alta velocidade e comportamento semelhante ao seu. E durante essas sessões, o senhor não falará. Apenas ouvirá. Gustavo soltou um ar, quase um riso indignado. Vídeos de acidente? Excelência, isso é. É necessário. Disse o juiz. Porque talvez seja a única forma do senhor compreender que controle não é o que o senhor imagina. E que carros, mesmo os mais caros, não protegem ninguém da consequência de mais escolhas. Gustavo respirou fundo, mas dessa vez não contestou. O juiz continuou. A sentença completa será lida após ouvir a última pessoa que ainda não se pronunciou. Ele virou-se para o fundo da sala. Senhor Ricardo, gostaria de acrescentar algo?
O motorista de aplicativo ajeitou-se no banco. A expressão dele misturava alívio pelo andamento do processo com um nervosismo leve por ter que voltar a falar. Queria dizer só uma coisa, começou Ricardo, olhando primeiro para o juiz, depois para Gustavo. Eu não tenho nada contra o senhor, pessoalmente. Não te conheço. Mas naquela noite, eu achei que ia perder o controle do carro. E minha cabeça não parava de imaginar o que poderia acontecer com todo mundo dentro dele. Gustavo olhou para o chão. Eu sei que para quem dirige todo dia, como o senhor, talvez isso seja normal, continuou Ricardo. Levar susto, tomar fechada, frear forte. Mas para quem tá atrás, para a mãe, para a menina, aquilo virou um fantasma. E eu carrego um pouco da culpa por não ter conseguido proteger elas como eu queria. O juiz imediatamente o interrompeu. O senhor não tem culpa alguma, Ricardo. Afirmou. Quem criou a situação foi o outro condutor. Ricardo assentiu, emocionado, como alguém que precisava ouvir aquela validação. Obrigado, Excelência, disse ele. O juiz o dispensou com um gesto gentil e voltou-se para Gustavo. Agora sim, afirmou, tenho elementos suficientes para proferir a sentença definitiva. Ele abriu a pasta, virou algumas páginas, e começou a organizar mentalmente a ordem das medidas. Gustavo respirava rápido, aguardando. O juiz levantou ligeiramente o queixo, preparando-se para falar. E então, antes de expressar a primeira palavra da decisão final, ele disse: Senhor Gustavo, a partir deste momento, o senhor vai entender, de forma prática, o significado da expressão que tanto repete, não preciso da sua moral. Porque hoje, em quem define os limites não é a sua moral, nem a minha. É a lei. O silêncio tomou conta da sala. O momento da decisão tinha chegado.